número 5 e o verso 12. Irmão, como está gostoso o culto? Aleluia! Aleluia! Jesus vai vir buscar uma igreja assim, uma igreja alegre. Não uma igreja apática, uma igreja derrotada, não. Uma igreja que adora o nome dele. Se você não adorar aqui, irmão, você vai estranhar o céu, porque lá é 48 horas. Se é que existe hora lá adorando ao nome de Jesus. Então aprenda a adorar aqui, irmão, para quando chegar lá você não estranhar a eternidade. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo de número 5, verso de número 12, que diz assim a palavra do Eterno: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Vamos repetir a parte A do texto, irmão. 1, 2, 3. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Você pode se assentar glorificando a Deus? Eu quero agradecer ao nosso Deus por mais uma oportunidade de retornar a este lugar. Aqui é minha segunda casa. Eu vou ser sincero, vou falar de púlpito, viu? Às vezes eu vou pregar alguma igreja, minha esposa fala, não vou não. Aí quando eu falo, eu vou na chegada, ela já fica apontando mesmo que eu. Na chegada eu gosto. Na chegada eu sinto Deus. Aleluia. Eu vejo ela aqui adorando a Deus. Quando encostamos o carro, ela disse, vai rápido, está na parte do louvor. Eu amo a parte do louvor da chegada de Cristo. Aleluia. Eu fico feliz de estar com a minha esposa aqui nessa noite e de ver Deus falando com ela através da pastora Diana. E aqui eu agradeço ao bispo da igreja, Deus abençoe, viu, pela recepção, carinho. Irmão, sempre é um prazer estar convosco. Quando for a me passar o tema deste trabalho, irmão, sobre, aleluia, desperta e levanta-te, o Senhor colocar uma palavra no nosso coração, dentro do texto a qual foi me passado. Quando nós observamos a história, irmão, de Israel, observamos que Deus ele levanta muitos homens para ser juízes, sacerdotes e profetas. E quando eu abro o livro de Juízes, eu observo que Josué já era morto e o povo estava andando pelo mundo do paganismo. O povo estava adorando aos outros deuses, porque não tinha uma liderança que dirigisse o povo até a presença de Deus, alguém que orientasse o povo. A Bíblia diz que Deus levanta Eude, um grande homem de Deus, que para alguns tinha uma deficiência. A Bíblia relata que ele nascera e ele não era uma pessoa que usava a mão direita, não era uma pessoa destra, mas a Bíblia vai relatar que ele era canhoto. E ser canhoto para aquela época, para o povo, irmão, judeu, era uma pessoa que nascera amaldiçoada, era uma pessoa que nascera rejeitada por Deus. E a história vai dizer que tentam amarrar a mão esquerda de Eude, para que ele viesse usar a mão direita, para que ele viesse se acostumar. E por muitos dias isso aconteceu, o povo querendo que Eude fosse da maneira que o povo queria que ele fosse. E eu abro parênteses a dizer, irmão, não queira ser aquilo que os outros querem que você seja. Seja você mesmo, seja autêntico, não mude por causa do povo. A Bíblia diz que Eude, ele não se acostuma, e ele diz assim, olha, se vocês querem que eu vou vencer a guerra, então deixa eu ir da maneira que eu sou. Deixa Deus nos usar da maneira que eu sou. E a Bíblia diz que Eude vence a guerra, vence a batalha. Eude morre. E a Bíblia relata que agora Israel torna a voltar ao paganismo. Israel volta a tornar, aleluia, as idolatrias. Ao ponto de o texto dizer no capítulo 4 de Juízes, que a Bíblia relata que essa mulher Débora era uma mulher profetisa. Ela profetizava já antes de Deus o chamar para um ministério. E o texto relata que ela profetizava, irmão, de uma maneira tão tremenda, a qual ela não tinha medo dos homens, a qual estava na liderança, homens que estavam à frente da batalha. Interessante saber, irmão, que quando Deus nos chama para nós se despertar, se levantar, Deus sempre vai contar com pessoas corajosas, com mulheres e homens corajosos, que não venha temer em fazer a tua obra, mas faça a tua obra na íntegra e fale tudo aquilo que Deus mandar, bendito é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus levanta essa mulher como profetisa,
E de repente, Deus o chama, aleluia, para o ministério de ser juíza de Israel. Interessante saber, irmãos, que os homens predominavam naquela época. E a Bíblia relata que ela se levanta como juíza, como aconselhadora, diante de um grande povo. O texto vai relatar, irmãos, aleluia, que ela está no reinado. E de repente Jabim, um grande rei inimigo, se levanta contra Israel. Ele compra os inimigos de Israel, ele dá armamentos para o povo inimigo, para que um dia, se Israel levantasse contra ele, todos os povos vizinhos viessem derrotar Israel. Então está Jabim, irmão, ele levanta um general por nome Cícera. Só de carruagens, a Bíblia relata que eles tinham mais de 300 mil carros de ferro. E o texto relata que Cícera era uma que Débora era uma profetisa, e ela não teme aos carros de ferro que Cícera tem ao seu comando, porque ela acredita que do lado dela pode não existir carros de ferro, mas existe um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Porque é fácil a gente confiar nos carros de ferro, irmão. Agora o difícil é na hora da batalha, você olhar para o teu exército, não ver arma nenhuma, e confiar em Deus e dizer, Deus vai dar vitória. O inimigo pode estar fortemente armado, mas a gente tem o Deus que mora no céu, e quando ele se levanta para dar vitória. A Bíblia diz que Cícera, aleluia, se levanta contra Israel com seus carros de ferro, aleluia, sob a ordenança do rei Jabim. E Cícera, aleluia, está pronto a destruir, aleluia, tanto a Débora, como também, aleluia, todo o exército de Israel. E de repente, aleluia, ela se coloca na frente da batalha, e começa a chamar os povos vizinhos, aqueles que estavam distantes, até mesmo os judeus que estavam fora de Israel, para se reunir, aleluia, unir as forças para vencer o inimigo. Irmão Cícera, aleluia, ouvindo isso, se rebela, quer matar Israel de qualquer jeito, prepara os seus 300 mil carros de ferro. Mas Débora, irmão, ela é uma mulher que ela não se desespera na hora da batalha, na hora da luta, não. Ela vai buscar ao Senhor e pede para que o povo venha se reunir e se unir para que Deus venha dar vitória. O que Débora aprende com essa, aleluia, batalha, é que quando o povo se une, irmão, Deus sempre vai dar vitória ao povo. É que quando o povo, aleluia, deixa os seus afazeres para se reunir, aleluia, em prol da obra, em prol de algo da parte de Deus, ela acredita que Deus vai intervir na história e vai dar vitória. Irmão, não se desespere se a luta está grande, não, mas se una com Deus, se una com a igreja, se una com o conjunto, se una com o bispo, com a pastora, porque a vitória é certa para a glória do nome de Jesus. O texto vai dizer que ao lado de Cícera está Baraque, um grande chefe do exército. Porém Baraque, ele não tem fé. Baraque era um homem, irmão, que comandava o exército de Israel, mas ele não tinha fé para que Deus viesse a dar vitória. Mas Débora, irmão, era uma mulher a qual seu nome tem uma tradução no texto hebraico que significa abelha, que logo imaginamos uma rainha abelha, uma abelha rainha, porque sabemos que a abelha rainha, irmão, é a que faz grandes coisas dentro de uma colmeia, quando não, aquelas que são súditos a ela, fazem por ela. Então a Débora é vista como uma rainha, como uma mulher que comanda, uma mulher que está à frente, uma mulher que é aconselhadora, irmão. Coisa boa é quando você encontra uma Débora da vida para se aconselhar, para pedir uma orientação de Deus, uma direção da parte de Deus. Hoje em dia, aleluia, quando a gente vai pedir conselho para alguém, irmão, geralmente tem aquela caixinha de promessa, a pessoa diz assim, deixa eu orar, e deixa eu tirar aqui um texto bíblico, que só tem um livro de Salmo. Não, irmão, Débora é aquela mulher, que quando tiver que falar a verdade para mim, para você, ela vai falar. Quando ela tiver que puxar a nossa orelha, ela vai puxar. E quando tiver que dar bons conselhos na direção de Deus, conselhos de bênção, ela também vai dar. Vivemos em uma época que muitas das vezes, aleluia, as mensagens, que muitas vezes aconselhamento, mesmo a pessoa estando no erro, o aconselhamento é de bênção. Débora não, irmão. Débora, que tinha que falar, ela falava, e falava a verdade porque era um instrumento de Deus. Deus a levanta como juíza, e de repente a gente observa que o povo está distante da presença de Deus. Ela começa agora a reunir o povo,
para poder, aleluia, batalhar contra Sísera, contra o rei Jabim. Então eu vejo uma mulher na frente de uma batalha, irmão, que em vez de os homens fazer, ela que está fazendo. Eu vejo aqui uma mulher, que não se prende a dogmas, que não se prende a costumes humanos, que não se prende às vezes até doutrinas humanas. Eu vejo aqui uma mulher, irmão, que olha para os homens estão com medo. Ela diz: se vocês não querem fazer, deixa que eu faço, mas eu não vou ver o povo de Deus perecendo, eu não vou ver meu povo, ela sendo martirizado pelo rei Jabim, não. Eu vou tomar a frente, porque Deus tem um chamado na minha vida. Irmão, nunca espere o outro fazer por você. Se não querem fazer, faça você. Se não querem ir, vai você. Se não querem falar, fala você, porque Deus te chamou para esse propósito.